Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. E para as pessoas que estão querendo reescutar o Evangelho ou acompanhar os antigos, basta entrar lá no YouTube, colocar Transmutação Renato, aí tem um canal, vocês podem assistir ou se inscrever, tá? Evangelho aí segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Já entra no item 9, caracteres dos verdadeiros profetas, e vem o comentário dos espíritos, um comentário do espírito Erasto, em Paris, em 1862. E ele vem trazendo esses sinais dos falsos profetas. Muitas vezes, quando a gente está lendo, quando ele começa aqui a discutir, às vezes a pessoa começa a imaginar um político, um presidente, um rei, né? Um líder religioso, e pode ser tudo isso. O texto, ele é plurissignificativo, mas a questão central aqui, que nós vemos, é: para encontrar um bom profeta, não olhar para as suas palavras, mas olhar para as suas atitudes. Ele começa dizendo assim. E também demonstra um paralelo, que é Jesus. É imaginar a conduta de Jesus, a humildade de Jesus, o sorriso de Jesus, o desapego de Jesus. Tem uma passagem em algumas traduções da Bíblia que eu fui relembrado por um colega numa reunião sexta-feira, que tem aquela parte que quando Jesus estava livre pregando e ele sentiu que chegou a hora de encerrar o tempo dele aqui na terra. Chegou a hora de passar por tempestades. No correr do Evangelho, Jesus, que estava sentindo isso, tem passagens que ele sai para meditar. Chegou a passar muitos dias e noites no deserto, meditando, sendo tentado por todo tipo de pensamento difícil. Ali ele estava recebendo a informação de que ele ia ter que mudar, que ele ia ter que partir, que ele ia ter que entregar, que ele ia ter que deixar de pregar na montanha, de andar com os amigos pescadores, de conviver com os irmãos, de conviver com o pai, com a mãe. E você começa a sentir um evangelho em que o Mestre Jesus, naquela missão que ele tinha, ele sente que as coisas vão mudar. E ele, no Evangelho, você não vê muitas palavras dele falando sobre isso, mas você vê atitudes, a preparação de Jesus para o seu desligamento. Um dia vai meditar por vários dias no deserto. Depois está tendo uma tempestade. E quando os pescadores vêm, lá e vem ele. Estava meditando, andando, não era? Só que ele vinha andando sobre as águas. Sozinho, meditando e refletindo. E quando chegou o dia em que ele ia ser entregue mesmo, ele vai ao monte, ressalvado ao engano aí, acho que é o Monte das Oliveiras. Ele pede que os seus discípulos
sentem embaixo e fiquem em oração. Ele sobe e ele entra novamente em reflexão e meditação, uma meditação tão profunda que eu lembro de uma passagem no trecho do Evangelho que diz que Jesus suou sangue. Para você ver o tanto de pensamentos e de tensões que estavam povoando a mente dele, para que ele tomasse a decisão de enfrentar esse desafio, mais esse desafio de mudar profundamente, sendo que para passar de um modo para o outro tinha uma tempestade de dor e sofrimento. E ele teria que passar por isso tranquilo. Ele teria que passar por isso e, conforme diz lá no texto, já tinha curado aleijados, feito cessar tempestades, ressuscitado mortos, e ele ia ter que aceitar aquilo sem usar de raiva, sem espraguejar ninguém, sem chamar ninguém para luta, para briga, para resistência, sem evocar nenhum poder superior. Ele ia ter simplesmente que aceitar. Aceitar, inclusive, ter a pouca imagem que ele tinha ser destruída, de modo que ele ia ser colocado entre os bandidos, ia ser tratado como um bandido, ia apanhar no meio da rua, sangrar até morrer, dependurado numa cruz. A história é essa. Ele estava vendo, e ele não ia brigar pelo poder, ele ia aceitar. Não parece a história que tem lá no Evangelho, não? Viveu, foi jovem, debateu no sinédrio, criança, arrastou multidões e sentiu que ia ter que mudar e partir, largar o poder que ele tinha adquirido e não usar nenhum poder que ele nasceu com ele. Ia ficar calado e aceitar injúria, violência, tudo. Ele não ia devolver nenhuma injúria que ele recebesse, dizendo que era o outro que era errado. Ele não ia usar nenhuma estratégia humana ou não humana, material ou espiritual, para se manter no poder, para se manter vivo, para não sentir dor. Como diz o Hermógenes, né? Ele ia simplesmente ser o que essas palavras entrego, confio, aceito e agradeço dizem. E quando ele desce do Monte das Oliveiras, é a hora que os soldados estavam vindo pegá-lo com Judas. E Pedro corta a orelha de um soldado. E ele diz, repõe, né? Ajuda lá o soldado e diz: guarda a tua espada, porque quem vive pela espada também morre pela espada.
Ali ele disse, com uma atitude, não façam nada. Ou seja, que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Eu sou o Cordeiro de Deus. E ele vai. E peia, e cadeia, e humilhação. Que quiseram humilhar, porque só se humilha quem se sente o que as pessoas estão dizendo que a pessoa é. Muitos tentaram humilhar, mas quem disse que ele estava sendo humilhado? Quem disse que nós somos o que as pessoas acham que nós somos? Por isso que ele ficou calado, não reagiu, não rebateu, e das poucas palavras que ele fala durante todo esse período depois que ele é entregue, é quando Pilatos pergunta para ele se ele sabe quem ele é e o poder que ele, Pilatos, tem, porque ele estava perguntando as coisas a Jesus e Jesus estava calado, não era não? Nem geme. Aí ele olhou para Pilatos e disse: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai, que está lá em cima, permite. Então, o que ele está dizendo para Pilatos? Eu reconheço o seu poder. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está dizendo, se eu sei quem você é, sei. Se eu reconheço o poder que você tem, reconheço. Agora, o poder que você tem não tem a intensidade que você pensa. A história de Sócrates, né? Quando o juiz foi julgar Sócrates, condenou Sócrates à morte, que era um filósofo. E Sócrates olhou para ele e ficou com um olhar, ao invés de desespero, ele ficou com um olhar assim meio que sorrindo assim por dentro. E aí o juiz perguntou a Sócrates: você não sabe, você não está entendendo que eu estou lhe condenando à morte não, rapaz? Aí Sócrates respondeu: à morte todos nós já nascemos condenados. O que ele quis dizer para o juiz? O senhor não tem o poder de me condenar à morte. Quer dizer, o senhor se atribui um poder que o senhor não tem. Nem o senhor me dá a vida e nem o senhor tem o poder de tirar. Eu posso até abreviar, mas me dá a morte? Não. Então, Jesus simplesmente olha e diz: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Eu aceito. Poderia, que era essa história do companheiro que lembrou dessa passagem, ter chamado as legiões de anjos armados, né? Igual aquele filme Piratas do Caribe, né? Tem um que vem, resgatam vários fantasmas de pirata, daí vem lá, se fosse assim, né? Ele poderia ter chamado todos os espíritos da eternidade, não podia? Mas não chamou. Ele poderia ter conclamado todo o povo que estava ali, que era a favor dele, para lutar, mas não fez. Ele poderia ter questionado a autoridade de Pilatos, mas não fez. Poderia ter questionado no sistema, mas não fez. Porque na hora que ele estava meditando, antes de ser entregue, essa parte que diz que ele transpirou sangue, quem lembra dessa parte da Bíblia? Não tem? Ele disse assim:
Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Como quem diz, às vezes a gente está sem saber o que fazer e pede um sinal a Deus. Quando ele desceu do monte, vinha quem? Judas e os soldados. Era a resposta. Deus deu a resposta. O que era? Não vou afastar de você o cálice. Você vai beber todinho. E ele fez o quê? Tá bom, eu aceito. Coisa que ele dizia quando alguém, quando ele estava no auge, alguém dizia: se alguém vem e te pede a tua capa, dá também a tua túnica. Ele dizia era assim, né? Se o cara te pede a camisa, dá as calças também. Mas na hora que ele foi pedido, ele não fez diferente, ele fez do jeito que ele dizia. Pediram ele se entregou. E ao invés de chamar o povo para a luta, ele mandou todo mundo aceitar. Largar o poder, mudar. Está fazendo uma coisa porque ela é boa, justa, valorosa, e mudar quando acha que as coisas estão virando o percurso, estão degringolando. Sair sem querer ser lembrado. É importante. Ele não saiu dizendo: olha, eu morro, mas vocês vão construir uma igreja no meu nome. Vocês conhecem essa passagem do Evangelho? Que ele mandou fazer uma igreja no nome dele? Não. Não tem. Como quando o Chico Xavier estava no auge e ele começou a envelhecer, porque o Chico Xavier começou a trabalhar com o Espiritismo com 17 anos e morreu com mais de 90, trabalhando sem parar. Mais de 400 livros escritos, uma quantidade incontável de horas em mediúnica, em atividade de caridade. Não dá para contar. Se a quantidade de livros não é todo mundo que vai ler, se tem gente que está aqui no Espiritismo, só são 5 livros básicos que nunca leu nem vai ler, imagina mais 420 do Chico. O tempo que ele levou para escrever na mão, datilografar, pagar a folha, reaproveitar, publicar tudinho, e indo para centro, atendendo as pessoas. Mas quando chegou na hora que o médico disse assim: ó, ei Chico, você não pode mais ter aparições públicas, a sua saúde não permite. O que o Chico fez? Obedeceu. Ei Chico, você não pode mais ir para o centro espírita. Rapaz, mas se eu tenho 90 anos, cheguei aqui com 17, eu devo ter por aí uns 70 anos de... Tenho mais vida nisso do que fora. Mas não vai, Chico. O que ele disse? Tá certo. É um desapego fantástico. E é isso que o Evangelho está dizendo, ó. Caracteres do verdadeiro profeta. Não fique olhando, né, pelo que a pessoa diz, é pelo que a pessoa faz. Olhe como modelo Cristo. Todo líder é para ser assim. Cumprir o papel dele e na hora de sair, sair. Na hora que vier o resultado, independentemente de que o resultado seja, aceitar. Por compreender que o que está embaixo só está embaixo porque quem está em cima
permitiu. É muito forte relembrar dessas passagens. Esse evangelho, poucas vezes ele foi tirado aqui, né? Mas é muito interessante. Ele diz: olhe para o modelo do Cristo, a humildade, a serenidade, a simplicidade, a amorosidade. Você não vê uma passagem de Jesus esculhambando ninguém, grosso modo. Renato, mas aquela passagem dos vendilhões do templo, se for ler, tem uma palestra, escutar, né, ótima do Haroldo Dutra Dias, que eles explicam que ali era uma espécie de drama, né, para chamar a atenção. Bem interessante ouvir. Não era, a natureza dele era muito branda. Porque tudo passa. Tudo passa. Outro dia, o companheiro aqui que deve estar estudando aí para vestibular, essas coisas aí já ou coisas a mais. Aí teve um tempo das guerras, né? Quando você vê aqueles líderes, quem imaginava, quando você via um Hitler falando, aqueles vídeos que tem, aquela multidão de gente deslumbrada, e ele terminar como terminou e o país arrasado. Quando você vê aqueles vídeos do Mussolini falando, o povo faltava chamar ele de pai, era o Duce. Ele presidente, falava era sem camisa, ia para os cantos e tal. Quando terminou, mataram ele espancado e botaram ele dependurado, ele e a namorada igual um porco, num posto de Milão. 30 anos de poder passou. Júlio César era um mero general e tinha uma tradição que não podia passar o Rubicão, que era um rio. Quando as tropas estavam lutando pelo mundo, quando viesse para Roma, tinha que parar num rio bem longe de Roma, se desarmar e entrar na cidade desarmado. Ele atravessou o Rubicão, entrou com tudo, era o César, e deu um golpe e virou César. Só que um dia, no auge do poder, os senadores começaram a conversar com ele aqui, o enteado dele veio por trás e deu uma facada. O poder, se a pessoa não ficar comparando com as características do Cristo, que é o que o Evangelho está dizendo, seja o poder de casa, o poder do país, o poder religioso, a pessoa se perde. Há um caso religioso muito conhecido, não sei se vocês viram falar, que o Chicanismo, lembra do Chicanismo? Ele tinha um personagem que ele era tipo assim um pregador, que ele vendia ilusões, chamava Tintones, né? E o povo era desesperado pelo Tintones, ele andava de branco, mas ali ele estava fazendo uma caricatura de um líder religioso dos Estados Unidos, muito poderoso, chamado Jim Jones. E esse Jim Jones convenceu as pessoas de irem para um lugar no meio da selva, crianças, mulheres, famílias inteiras, e convenceu essas pessoas, muitas sem saber, haveria ali um suicídio coletivo. Quando o pessoal
do Congresso norte-americano sobre, mandaram inclusive um deputado lá. O deputado foi baleado lá. Pouca gente escapou. Quem lembra dessa história? Jim Jones. É isso. O espinho que pinica de cedo ele traz a ponta, já dizia o Mário de Andrade. A gente tem que ficar atento. Não escuta o que a pessoa fala, vê o que a pessoa faz, como ela se comporta. Toma como parâmetro o melhor exemplo de virtude que nós tivemos. Quem foi? Quem foi? Jesus. Humildade, amorosidade, desapego, nada de ódio. Porque mais do que isso, tem consequências catastróficas. Mas desamparados nós não ficamos. Deus sempre resolve. Mas às vezes a gente tem que passar por um mar de dor, porque foi negligente, porque foi desidioso, porque podia ter visto e não viu, porque podia olhar para a realidade, mas não quis. E é a mesma coisa quando a gente entende que tipo de profeta a gente é para a gente mesmo. Quando o rei é a nossa mente. Quando a gente tem de falar para os outros, minha filha, não coma isso, não coma aquilo, mas a gente come tudo. Meu filho, não beba desse jeito, mas quando a gente bebe, faz besteira. Não seja um mau trabalhador, mas quando trabalha é péssimo. Não é um falso profeta. Está vendo como é plurissignificativo? Você pode ir para governo, você pode ir para líder religioso, mas você, por ser um evangelho que trata sobre conduta moral, você tem que olhar para dentro de você. E entender que cada cara desse que terminou mal é você ou eu, se não me governar, se não enxergar os meus limites, se não trabalhar em mim o desapego, porque o poder nosso para conosco é muito grande, é o poder do livre arbítrio. Aí é a coisa. Quantas situações aqui será que a gente tem condição de ter uma honestidade para conosco e para com Deus? De dizer quantas coisas que a gente vê na nossa conduta que a gente não gosta e acha que deve mudar faz tempo, mas não muda. Quem vê alguma coisa assim? Mas se mudasse, seria melhor ou pior? Está vendo? Essa hora a gente está sendo o quê? Falso profeta. E quando a gente começa a tratar isso para ter filho, hein? Que a gente quer ensinar tudo ao filho, mas não presta atenção que ele está. A gente quer ensinar com palavras, mas ele está vendo os. De novo, a gente quer ensinar os filhos com palavras, mas eles estão vendo os exemplos. Quem é o exemplo maior do filho? Os pais. E se o pai tiver humildade, a mãe, se tiver desapego, se tiver uma vontade sincera
de educar, cumprir o papel, e na hora que chegar a hora de o filho ir embora, ou ele ir embora, ou alguém desencarnar, aceitar. Não inventar, não se desesperar. Aí a gente começa a encontrar bons profetas. Está vendo? O evangelho não é feito para criticar ninguém. A gente começa olhando de fora, olhando para fora, olhando para fora. E tem lá fora. Só que o evangelho quer que a gente olhe para fora como se fosse um espelho, para a gente olhar para dentro de nós. E mudar. Não é para olhar para dentro de nós e entrar em depressão, olhar para o passado. Não, que seja o passado, passado. O que der para reparar, repare. O que não der mais para voltar, entregue nas mãos de Deus. Faça no presente. É isso, não adianta ter uma mera crítica. Adianta é olhar para Jesus e tentar ser como Ele. Não é a música do Padre Zezinho, Marcos? Amar como Jesus amou, não é isso? Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Pensar como Jesus pensou. Sentir como Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu poderia ser muito mais feliz. É muito forte o evangelho, viu? Que a gente vai andando nele e só dá para ver os outros, Marcos. Mas quando a gente se toca, que ele está só olhando para nós, aí é que está. Quem é justo no pouco, tenderá a ser justo no muito. Se você for o melhor possível, hoje, sendo uma profissão mais simples, por exemplo, um coveiro. Se você for um presidente da república, você vai ser bom do mesmo jeito. Sendo um pai ou uma mãe que tenta ser como Jesus, se for presidente, tenderá a ser do mesmo jeito. Quem é justo no pouco, vai sendo muito. Quem faz um cesto não é só para coisa ruim, não. Faz um cento. Quem faz um cesto de coisa boa, faz um cento de coisa boa. Então não importa a posição que nós estejamos, nós somos profetas. Agora a pergunta é: que tipo de profeta nós queremos ser? Verdadeiro profeta ou falso profeta? Porque toda hora que a gente está fazendo qualquer coisa, tem alguém olhando, e é alguém que ama muita gente, porque senão não estava nem aí. Porque quanta gente não nos conhece, mas quem nos conhece, será que a gente dá valor como deveria? Será que a gente está amando os pais da gente como deveria amar? Amando os irmãos, os primos, os parentes, os filhos, as filhas, o companheiro, a companheira? Não é isso que Paulo dizia? Vê tudo, mas retende o que é bom. Eu estava, acho que você me conhece há algum tempo aqui já. Eu já fui um pouco mais inchado, né? Aí eu me lembro que a minha companheira, quando ela teve um filho, ela aumentou 16 quilos. E eu inchadão, e achava aquilo tão difícil. Quando ela fez, eu olhei para ela e pensei: bom, se ela pode, eu também posso. Quando eu emagreci os meus 13 quilos, e eu mantive, aí um dia eu falei isso para ela, ela disse: eu nunca pensei que eu ia servir de exemplo para você. Pois é, não precisa pensar não, a gente é. A gente é. De novo, vê tudo, mas retende o que é bom. Por que não pode?
Como outro dia a Nájila me perguntando: Renato, e aí, rapaz, tu ainda está sem comer carne? Estou. Foi o Espiritismo que mandou? Não conheço no Espiritismo. Foi até reler os 5 livros, mas não vi não. Mas eu lendo outras coisas, achei que não queria, se eu tinha como me alimentar de outra forma, uma decisão só minha, entendeu? Sem sofrimento, eu vendo outro ser bicho animal igual a mim, eu preferi não fazer, só por hoje. Estou mantendo. Eu vi, achava que era impossível, mas já estou há um bocado de dia já, acho que mais ou menos desde o ano passado. Mas, Renato, não, se você achar que é bom, faça. Se você achar que é ruim, não faça. Mas analisa, vê tudo, analisa tudo, mas retende o que é bom. E o Evangelho está dizendo. O exemplo não é o Renato. O exemplo é quem? Jesus. E o exemplo não é Jesus, sabia, Rogério? Jesus não queria se portar como exemplo também, mas como eu falei da minha companheira, não é uma questão de querer, a gente é. Tudo que a gente faz tem alguém olhando e aprendendo. Jesus não era o exemplo também. Na verdade, é só uma materialização, um arranjo de Deus para querer materializar, para a gente entender o que é o bom. É o processo de mudança, humildade, amorosidade, serenidade, desapego, é isso. Como é que a gente vai entender? É lendo, é olhando religiões, é olhando para Jesus? Olhe para quem você quiser. Porque se eu quiser dizer que só Jesus era o exemplo, e tudo que aconteceu antes de Cristo não tinha exemplo, claro que tinha. Então, percebamos que somos profetas e tentemos ser a cada 24 horas profetas melhores do que nós mesmos, sem termos a pretensão de querermos ser melhores do que ninguém. Não era o que o Chico dizia, Chico Xavier? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia,
nas tormentas e